essa conversa com os nossos filhos, que dá uma consciência para eles do que é a sua primeira relação sexual, é algo que pode, né, fazer muito bem à saúde sexual deles. Eu vou resumir aqui na história de um garoto, né, um garoto que foi meu aluno, né, num dos cursos que eu fiz voltados para o adolescente. E eu lembro, na época ele tinha 14 anos e ele tinha ido passar férias. Aliás, ele tinha 14 anos, ele já tinha 16 anos. E quando ele tinha 14 anos, ele foi passar férias no Rio Grande do Norte, né? E numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, na casa de uns tios dele. E ele tinha um primo que era mais ou menos da mesma idade dele, acho que era um pouco mais velho. E esse primo, então, convidou para eles irem para uma casa de prostituição. Ele nunca tinha transado antes, né? Então ele disse que ficou super nervoso, super agoniado, né, com aquela história. E o primo dele já tinha transado e sabe, falando maravilhas, né, da história da ida à casa de prostituição. E ele então foi para essa casa de prostituição junto com o primo. Mas quando chegou lá, ele não conseguiu transar com a prostituta. Ele não conseguiu sentir vontade, ou seja, ele broxou. E aí ele disse que ficou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo com o que tinha acontecido com ele, né? Achando que aquilo dali era uma coisa, sabe, muito, muito horrível. E isso foi deixando ele, não é, com muito medo. Tanto que ele estava com 16 anos e ele ainda não tinha conseguido, né, se envolver com nenhuma menina. Ele disse que toda vez que pintava esse momento dele ter que se envolver mais com ela, que isso acabava deixando ele com medo de perder a ereção outra vez. E aí a gente conversou, né, sobre esse assunto, mostrando para ele exatamente isso que eu estava dizendo para vocês, que o menino tem o direito de escolher, que aquele momento não era o momento dele e que eles precisam aprender a se respeitar, a respeitar esse seu momento. Porque quando eles aprendem a se respeitar, né, quando eles têm tranquilidade para se respeitar, eles vivem isso, sabe, com toda a tranquilidade de chegar para o primo dele e dizer assim, ó, cara, não vou para esse lugar, não sabe? Esse é o tipo do lugar que não é o lugar que eu quero para ter a minha primeira vez. Então, eles têm mais segurança. Então, esse garoto, ele, sabe, ele sofreu com esse medo e espero, né, que depois dessa nossa conversa, nunca mais eu tive a oportunidade de encontrá-lo, mas essa história dele ficou marcada em mim. Porque eu fiquei com muita dó, de, meu Deus, esse é um tipo de sofrimento que os garotos não precisam sofrer. A gente pode orientá-los, quer dizer, ele ficou 2 anos achando que tinha alguma coisa errada com ele, até que ele pôde ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto com alguém. Então, quando eles podem contar em casa com o pai ou com uma mãe que pode esclarecer isso para eles, sabe, elimina esse sofrimento. E ele vai ver que não, ele broxou porque não estava com tesão, ele broxou porque não estava com vontade de transar, porque não era assim que ele estava sonhando a primeira vez dele, porque ele tinha fantasias, porque ele tinha desejos. Então, essa consciência, essa conversa com os nossos filhos, que dá uma consciência para eles do que é a sua primeira relação sexual, é algo que pode, né, fazer muito bem à saúde sexual deles. Quando o contrário pode afetar e deixá-los inseguros, temerosos, né? Principalmente hoje, que eles têm a sua primeira vez com quem? Né? Com a garota que faz parte da sua turma. Não é com uma prostituta, como foi o meu amigo, que ele pôde ir lá várias vezes e a prostituta nunca contou para ninguém que aquilo que ele contava era mentira. Não, eles hoje vão ter a sua primeira vez com uma garota que faz parte do seu meio, né? Uma garota que está ali junto com ele no seu dia a dia. Então, essa garota tem a sua grande amiga, que muitas vezes fica com ciúmes, né, do namorado, porque a amiga começa a dar mais atenção ao namorado do que dava para ela. E se chega nessa primeira vez e esse garoto não tem um desempenho que essa garota imaginava, muitas vezes ela acaba comentando com essa amiga. E para que isso caia, como dizia antigamente, na boca do povo, sabe, uma questão de clique, né? De novo, é uma questão de clique, porque hoje a comunicação ela é muito rápida. Então, eles ficam cada vez mais temerosos, eles têm essa realidade hoje, que aquilo que ele faz pode ser comentado e sair, né, das 4 paredes, né?
Outra coisa, né? Esses meninos, eles passam hoje, muitas vezes, por situações que, sabe, aquela relação vai acontecer, mas vai acontecer em um espaço, em um tempo que é muito, muito rápido, ou eles têm que aproveitar um determinado momento. Então, tudo isso interfere no seu desempenho, tudo isso interfere na forma como ele vai lidar. E se ele tiver consciência que essas circunstâncias interferem, se por um acaso acontecer, eles, sabe, vão tirar de letra, eles vão viver isso com tranquilidade. Ah, aconteceu isso porque também, né, nas condições em que a gente estava, tinha mais era que acontecer. Numa próxima, numa outra condição, vamos evitar esse tipo de circunstância que pode causar esse desconforto, né? Então, gente, essa é uma situação que a gente precisa observar, né? Observar e saber essa história da gente dizer, não vou falar de sexo com meu menino porque senão eu vou estimular, fazer com que ele, sabe, vá ter uma primeira relação antes da hora. Não. Conversar com os nossos filhos não estimula nada. Conversar com os nossos filhos orienta eles. Conversar com os nossos filhos faz com que eles aprendam, né? Outro dia eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que eu vi.